Bem, vamos falar aqui sobre o voto de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes votou pela condenação, pela prisão preventiva, mas justificou o voto contrário. É impressionante, 42 páginas, né? 42 páginas que foi o voto do ministro Gilmar Mendes. E aí, nas três últimas linhas, ele concorda com a ressalva. Durante todo o processo, ele é contra a prisão. Então, que fosse mais corajoso e votasse contra a prisão. Porque o que o Gilmar fez foi querer falar assim: olha, eu vou votar pela prisão porque eu não quero que a opinião pública me sacrifique. Porque o meu voto é contra a prisão. Eu vou votar a favor da prisão porque eu não quero que a população me sacrifique. E eu vou votar a favor porque eu já sou voto vencido. Se eu votar contra, eu vou simplesmente me desgastar mais ainda. Ou seja, ele, como se diz o Lula, né? Ele se acovardou. Esse é o entendimento que eu tenho. Porque eu vou passar o olho aqui, vamos dividir isso com vocês. Eu vou até colocar na tela aqui o texto dele. Vocês vão acompanhar comigo. Eu não vou ler tudo, claro, né? Mas nós vamos entender que o Gilmar ele é contra. É um voto contrário com final sim. É impressionante como é que o Gilmar Mendes tem essa capacidade de ser irônico, né? Até na hora de proferir um voto. Durante todos os 42, as 42 laudas, 42 páginas, ele defendeu que não, é um absurdo, mas na hora de votar, eu vou votar junto com a maioria. Como diz assim, como diz Maria vai com as outras, né? Ele mostra que é contra, que não concorda e que atropelou o PGR, que defendeu o PGR, acusou a imprensa de criar factóides, de criar como assim, linchamento público, mas no fundo, no finalzinho, ele vai se acovarda e vou votar junto para dar maioria. E aí já coloco, né, a lenha na fogueira de uma vez. Vamos publicar, vamos mostrar para vocês aqui, mas antes, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 919 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criado para chegar à verdade e pacificar a ação brasileira, tá certo? Estou deixando aí minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com, que é através desse Pix que a gente mantém esse projeto de cidadania. Então vamos acompanhar o voto do Gilmar Mendes para a gente entender, né, para a gente entender, né, esse contorcionismo do Gilmar Mendes. Então tá aqui na tela, vamos caminhar comigo aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, né? Onde é que tá? Vamos começar aqui, ó. Ele começa o voto vocal. O senhor ministro Gilmar Mendes trata-se de referendo de decisão monocrática. Ele está falando do assunto, né? Trata-se de referendo de decisão monocrática por meio do qual o eminente relator, quer dizer, já está criticando o relator, decidiu monocraticamente. Ministro André Mendonça decretou um conjunto amplo de medidas cautelares contra os investigados, em especial a prisão preventiva de Daniel Bueno Vorcaro, Fabiano Campos Etel, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão e Marilson Rezende da Silva. As medidas foram decretadas com fundamento no artigo 312 do Código do Processo Penal, notadamente para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública mediante argumentos variados. Em outras razões, o relator entendeu que a prisão se justificaria em função da necessidade de pacificação social por meio da criação de um sentimento na sociedade de resposta séria do sistema de justiça a um delito de elevadíssima repercussão social, com dimensões bilionárias, bem como pelo alcance subjetivo dos ilícitos cometidos
que impactaram a vida de milhões de brasileiros e a credibilidade de instituições financeiras públicas e privadas. A cautela também se justificaria para se resgatar a confiança social na justiça penal. O apelo a conceitos porosos e elásticos, aí ele começa. Para a decretação de prisões preventivas que recomenda um olhar crítico. Pronto, e aí ele começa, entendeu? A criticar a ação do André Mendonça. E aí ele vai lá, viaja pela força-tarefa da Lava Jato, né? E aí entra num monte de desvaneio, né, para justificar que essas prisões, aqui, ó, aí, onde ele sublinhou aqui, ó, pela Vaza Jato, que aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, que ao deixa eu pegar direito aqui, caramba, fugindo aqui, ó, tô apanhando aqui, viu, gente, porque deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui, ó, esse processo aqui, ó. Espera aí, João. Tô apanhando aqui. Então aqui, ó. Não está dando certo. Eu vou ler aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque ele revela aqui, ó, desviaram da lei em nome de um messianismo punitivista, conduziram uma enxurrada de nulidades e, portanto, ao desperdício de investigações e decisões proferidas pela Justiça Federal de Curitiba. E aí ele vem criticando, sabe? É tudo criticando a prisão preventiva. Aí fala, aventura processual que deixou rastro de ineficiência e decepção. Aí aqui, o alcance de bons resultados em investigações não pode se dar a partir de atalhos processuais, mas sim a partir da observância de preciosos limites da lei. E aí ele vai indo aqui, ó. Dito isso, antecipo que, a meu ver, existem razões para referendar a decisão do eminente relator. Como demonstrarei adiante, existem fatores que justificam a prisão preventiva dos acusados para evitar que, soltos, possam atuar para prejudicar o bom andamento das investigações, mas guardo reservas em relação ao uso de conceitos elásticos e juízos morais como confiança social na justiça, pacificação social e resposta célere do sistema de justiça como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão. Então, e aí ele vem, daqui para frente, só metendo pau na decisão da prisão preventiva. Olha aí, ó. Não tem outra coisa que ele fala aqui, ó. Nada obstante, tais dados foram vazados à imprensa, servindo ao pré-julgamento do acusado e à estigmatização negativa de sua defesa. Mas não é só. Algo que realmente chama a atenção no episódio é que, aparentemente, a reportagem teve acesso a elementos que não foram franqueados, nem mesmo a este colegiado, na medida em que uma das capturas de tela veiculadas na matéria é apresentada de forma mais detalhada do que sua reprodução nestes autos. E aí vai, ó. Aí ele fica mostrando, só criticando a prisão preventiva, que foi o que mais o amigo dele, Alexandre de Moraes, fez, né? Nesses últimos anos, né? Sem nenhum apoio legal. Mas vai vendo, né? Ó, vou pegar uns aqui, ó. Onde está em negrito, né? Ultrapassa, além de toda medida do razoável, o âmbito da legitimidade constitucional da prisão preventiva e constitui a escancarada utilização do processo como forma de antecipação penal. Aí vem, constitui seguramente a mais patente violação dos princípios de presunção de inocência, portanto parte justamente da admissão inicial da culpabilidade e termina por atribuir ao processo uma função meramente formal de legitimação de uma decisão tomada a priori. E vai, e o homem vai, entendeu? E o decano vai, aqui ele vai para a imprensa, ele criticou a imprensa pra caramba, viu? Mais recentemente, tivemos o caso da divulgação de fotos do investigado Daniel Bueno Vorcaro na Penitenciária Federal de Brasília, com traje típico dos internos daquela unidade, e a notícia de um acesso de raiva que teria resultado em atos de automutilação após a formação da maioria neste julgamento. Aí dá até o link aqui da matéria. Reportagem dessa natureza, de questionável credibilidade factual, não se prestam a fim algum que não ridicularizar o investigado. Então, ele aqui está dando uma de advogado do Vorcaro.
entendeu? Você vai vendo aqui, ó, que ele aqui está julgando na defesa do Vorcaro. Participação do procurador-geral no feito. E aí ele questiona aqui, né, porque o Paulo Gonet também é chegado dele, né? Está aí nesses converscotes todo aí junto com o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, né? Outra questão solicitada no curso do processo diz respeito à participação do Procurador-Geral da República no feito. Instado a se manifestar sobre os pedidos da Polícia Federal no prazo de 72 horas, o Procurador-Geral afirmou a inviabilidade, em sua visão, de manifestação adequada no exíguo prazo assinalado, em virtude da complexidade do caso. Por essa razão, requereu que as providências aguardassem a manifestação do titular da ação penal a ser enviada no mais breve tempo possível. E aí aqui ele tenta defender o Gonet, entendeu? O garantidor lá da impunidade, e que fez absurdos para condenar o pessoal aí, né, dos apoiadores de Bolsonaro, né? Aí vem: referida exceção, todavia, além de não poder ser banalizada, sob nenhuma hipótese afasta a norma constitucional que estabelece competir privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública. E aí tenta colocar como o Paulo Gonet não foi respeitado na sua esperança de esperar, né, eternamente, até que se consiga criar um mecanismo para livrar a cara do Vorcaro, e aí ele entra para defender o procurador, né? Não se pode perder de vista, contudo, que a atuação do Ministério Público não constitui mera formalidade procedimental. Aí vai. A participação efetiva e substancial do titular da ação penal na formação das decisões que impactam direitos fundamentais. E aí ele fica, entendeu? Tentando defender aqui, ó. Aí lá no finalzinho, vamos lá para o finalzinho de uma vez, né? Porque não vou ficar aqui remoendo esse clamor dele aqui não. Aqui, conclusão. Com estas ressalvas e por esses fundamentos referendo, por ora, a decisão proferida, sem prejuízo de eventual reavaliação das medidas, após a devida manifestação da Procuradoria-Geral da República, é como voto. Então, ele votou, mantendo a condenação, mas colocou uma ressalva, entendeu? Ele colocou, voto com ressalva, tá certo? E eu quero ouvir o meu PGR, eu quero ouvir meu amigo Paulo Gonet, entendeu? Como se o Paulo Gonet fosse a instituição, entendeu? E aí o que eu quero dizer para vocês? Que na delação premiada, né, que está para vir, dizem, né, e os entendidos, que ele só pode denunciar a quem está acima dele. Para ele ganhar um benefício, ele tem que denunciar quem está acima dele, né? Ah, mas ele é o dono do Banco Master, então ele é o cabeça de tudo, ele é o líder da organização criminosa, né? Aí vem um porém, né? Até como a gente interpretar isso. Porque presta bem atenção. O Alexandre de Moraes fez um contrato com esse banqueiro de 129 milhões de reais em 3 anos, né? Com mensalidades de 3 milhões e 600 por mês, para não fazer quase nada. Então você acha que o cara que é dono de um banco se presta a fazer um contrato dessa natureza com quem quer que seja, de livre e espontânea vontade, sabendo que vai dar para o elemento, para o escritório, sei lá o que, de advocacia, um valor exorbitante de 3 milhões e 600 mil, independente se vai ter algum trabalho ou não naquele mês. Você acha que o Vorcaro, se ele fosse dono do seu nariz, se ele fosse dono do seu destino, se ele tivesse acima de todos, na sã consciência dele, qualquer dono de banco, qualquer dono de mercearia, qualquer dono de botequim, qualquer dono de carrinho de pipoca na rua, aceitaria fazer um pagamento desse absurdo
e fazer com o Dias Toffoli também, na questão do resort, e contratar o Lewandowski lá para receber por nada. O Guido Mantega, contratar o Guido Mantega lá para pagar 1 milhão por mês. Quem que é o, né, que recebeu 1 milhão por mês? Era o Guido Mantega, né? Só para falar, olha, tá tudo bem, vai por aqui, vai por ali. Então, em sua consciência, qualquer senhor que é dono de algum negócio, algum banco, alguma financeira, faria isso de livre e espontânea vontade se ele fosse realmente dono do destino dele? Claro que não. Claro que não. Teve uma vez que vazou um áudio aí, vazou um texto do Vorcaro conversando com a namorada, que ele estava chateado, que ele teve que pagar uma fortuna para fulano de tal, que ele fala, sacanagem, me sacanearam. Parecia que ele estava sendo extorquido, entendeu? Ah, nós temos que mandar isso aí. E o cara não queria mandar, mas teve que mandar. Né? As cobranças lá do Dias Toffoli, lá, né? Ó, você tem que mandar o dinheiro. Aí ele liga lá para o intermediário dele lá e fala assim, aqui, e o pagamento lá do negócio lá do Dias Toffoli? Está me dando um problema danado aquilo lá, rapaz. Tem que resolver. Então, é claro que o Vorcaro não era dono das suas vontades. Se ele fosse dono das suas vontades, ele não estaria fazendo isso. E é claro que o Vorcaro estava sendo levado, né, de porta em porta, né, para fazer esse tipo de esquema, né, pelas lideranças políticas que estavam interessadas no dinheiro. Então ele estava sendo usado, né, o banco dele, ele era a cara do banco, né, ele era o rosto que o banco tinha, mas na verdade ele era ali um instrumento, uma peça de manobra, né? Um fantoche na mão das pessoas que queriam fazer esses esquemas todo. Então o político vai lá e fala assim, ó, pega o dinheiro daquele fundo, põe no banco do Vorcaro, que ali a gente tem para sair para o outro lado. Ah, tem aquele dinheiro daquele fundo lá, joga para o banco do Vorcaro, que a gente vai pegar lá. Então, o banco do Vorcaro, o Vorcaro foi um entreposto de um grande esquema de autoridades da República, políticos, juízes, entendeu? Ele era um entreposto, onde se colocava o dinheiro e se tirava o dinheiro. Então, ele, com aquele jeitão dele, boizão, tinha as namoradas, tinha as extravagâncias dele, era um deslumbrado, falava assim, pô, eu estou nadando de braçada aqui no negócio, né? Só que não, ele não tinha essa autoridade. Ele não tinha essa autonomia. Mas talvez ele tenha tido a preocupação de criar mecanismo de se blindar disso tudo. E através dessa eleição premiada é que talvez ele consiga se blindar disso tudo. Porque teve aquele caso lá dos Estados Unidos, esqueço o nome do cara, vocês comentem o nome do cara aí, né? Que morreu na prisão, diz que ele se matou, mas na verdade sabemos que pode não ter sido isso. Caso Webster, né? E aí o cara fazia o diabo lá com as autoridades, né? Tinha muitos políticos na mão e ganhavam uma dinheiro. E era um milionário, né? Tinha um esquemão dele lá. Só que ele tinha os ministros na mão. Só que, quando pegaram o cara, a hora que ele estava preso, o cara morreu na prisão, não deu tempo de se defender. O Vorcaro já deve ter conhece essa história, falou assim, vou fazer igual, mas vou fazer melhor. Vou guardar essas provas bem guardadas, porque é a garantia de vida que eu tenho, que eu não quero acabar como o caso Epstein, não quero acabar como o homem lá preso, como o sicário, né? Acabou ficando preso e acabou morrendo, né? Se autossuicidando-se, se eu posso dizer esse termo. Então é isso. Para o vídeo de hoje, lamentável o voto do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, já está na hora de você aposentar, rapaz. Pede para sair, porque depois dessa, meu amigo, você acha que você vai conseguir anular isso aí? Não vai não. Não vai não. Não vai, tanto não vai que você teve que votar para manter, teve que acompanhar o relator.
teve que se ajoelhar, teve que pedir pinico, vamos dizer assim, né? Mesmo contrariado. E aí que esperneou no seu voto, fez pirraça, atacou a imprensa, né? E aí ficou no que ficou. Mas vamos aguardar e acompanhar os fatos, porque é muito importante, né, tudo que está sendo revelado. Gilmar não gosta de revelar, que revele. O Gilmar não quer que a opinião pública saiba das coisas. O Gilmar não gosta de que a imprensa divulgue os fatos verdadeiros que possam escrachar, né, os seus amigos e expô-los ao ridículo para que impeça com que ele possa sustentar seu voto com tranquilidade, sem ser incomodado. Essa é a grande verdade. Tá bom? Então tá bom. Quero ver seu comentário. Quero ver se você tem uma opinião formada sobre isso. Se gostou, curte. Se gostou muito, compartilhe para os seus amigos. E se gostou mais ainda, ajude a gente a manter a CCI. Tá? Já estamos deixando o Pix aí para vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.